A gente tá no meio da floresta, mas não tá tomando banho de floresta. Parece que é um contrassenso, né? E essas e outras contradições a gente vai discutir aqui hoje no Papo de MFC, no episódio sobre saúde planetária. Não olhe para cima. O mundo já está acabando e a gente está aqui hoje para discutir qual é a narrativa que a gente escolhe quando a gente vai falar de crises climáticas. Ayrton Krenak, nas suas ideias para adiar o fim do mundo, nos relembra a sonhar com outras saídas. Já que é inevitável a queda, a gente precisa pensar nesse paraquedas coloridos que faz com que a gente possa cair e nos inspirar a transformar a nossa vida para esse novo mundo. Eu sou a Brenda Costa. Eu sou uma mulher parda, de cabelo crespo, que está um pouquinho amassado com esse fone, a gente já sabe, mas que continua lindo. Eu estou vestida com uma roupa bordô que foi pintada por uma indígena. Eu estou com peças indígenas e com um colar, que é o colar do Crachá do Congresso, que foi feito com sementes de açaí, que eu vou adorar ouvir essa história hoje. Eu sou Arthur Fernandes, eu sou um homem branco de mais ou menos 1,75 m, tenho uma barba preta, tenho cabelo preto, olhos azuis. Tô vestindo uma camisa bordô combinada com Brenda, porque sim, a revolução também é estética. Também tô com nosso cordãozinho de semente de açaí e ostentando orgulhosamente do lado esquerdo do peito, na dúvida pela esquerda, a nosso pin aqui da MFC. Você encontra na lojinha da nossa sociedade. Não se esqueça, você já sabe, mas não custa lembrar, dê 5 estrelas para esse podcast, ative o sininho para você poder receber as notificações e para o Spotify entender que a gente é muito legal e que merece aparecer para mais pessoas no feed. Além disso, já manda para aquele seu colega residente que não sabe o que é saúde planetária, mas talvez tenha alguma curiosidade de saber, e conta pra gente no post desse episódio no Instagram. Qual que é a sua dúvida sobre saúde planetária ou que ações relacionadas à saúde planetária você já tomou aí na sua realidade? Solta a vinheta. Bom, gente, chegou a hora do Papo TMFC, esse nosso espaço para trocar ideias, para conhecer sobre histórias inspiradoras do ambiente de cuidado e para reaproximar as nossas pessoas médicas de família e comunidade. E aí, Arthur, me conta, o que que tem na sua xícara agora? Agora tem café. Na Ai. minha xícara desconstruída, que é o copinho do Congresso, feito de fibra de arroz, Isso. tem café aqui para nos inspirar, nos reenergizar, nos conectar. Estamos aqui hoje com a Isadora Viana Fernandes, que é médica de família e comunidade, atua no Rio de Janeiro na atenção domiciliar, é a atual coordenadora do GT de Saúde Planetária, então é uma ativista climática, é diretora de desenvolvimento profissional contínuo da SBMFC. Bem-vinda, Isadora, muito bom estar aqui com você. Você pode fazer sua audiodescrição para gente? Sim, bom, muito obrigada pelo convite. Eu acho que antes da minha inscrição, deixa eu falar assim que eu fico sempre muito nervosa ao falar, mesmo que estejamos só nós 3 aqui no meio do congresso, mas as pessoas estão só passando, ninguém tá observando a gente, mas eu já fico assim meio tensa, né, mas vai dar certo. Vai dar certo, já deu. Fica tranquila que a gente está aqui. Então, eu sou uma mulher parda, de cabelo crespo, né, mais ondulado, depende de onde a gente vai vê-lo, porque ele tem muitas camadas. E Tá, eu tô bem aqui, bem cara lavada, porque eu estava, como o Arthur falou, a gente não tá tomando banho de floresta, eu nesse momento eu estava no meu banho de floresta, senti que precisava me banhar realmente no rio, eu como falar assim, acho que me renovar mesmo, né, então eu fui lá, tomei esse banho, quando eu reparei eu já estava perto da hora desse compromisso, e só vim direto, né, tô aqui com uma blusa amarela. Alguém pode ler pra mim que eu vou falar o contrário. La tierra no te pertence a ti, sino que tu pertences a la tierra. E com uma mulher indígena desenhada segurando a mãe terra, né, a mãe natureza. E estou aqui com os meus colares também e adereços também indígenas que eu acho que são bem representativos, justamente desse ativismo que a Brenda trouxe aqui, climático, planetário, né. E bem feliz de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre a saúde planetária, e o que as pessoas entendem sobre ela. Muito bom. A gente costuma começar nossas conversas com uma pergunta que é: o que é que te motiva a ser médica de família e comunidade? Sim. Engraçado, eu não lembro exatamente quando eu decidi a medicina, e talvez isso
Começa uma história muito grande do medo que eu tinha, talvez, de morrer quando criança. Eu tinha um medo, não de morrer, mas do mundo acabar, né? E acho que coisa de filme, né? Que vai entrando na nossa cabeça. E eu sempre achava que eu tinha que estar, não era no lugar do médico ou da médica, né? Mas no lugar da pessoa que ajudaria, que estaria contribuindo para essas pessoas e para esses seres todos, né, que estão ali nesse fim do mundo. E eu acho que foi essa ideia, meio inconsciente, que me levou à medicina, assim, mas eu não sei em que momento da minha vida exatamente. Quando eu entrei para fazer medicina, eu percebi que não era nada daquilo, assim, porque não é a ideia de, né, de salvar. Aliás, na faculdade a gente tem uma ideia de salvar e eu queria, na verdade, era cuidar, como eu falei, não era lugar de médico ou de médico, né? Eu cheguei a esse caminho, mas eu acho que eu queria cuidar de pessoas, das circunstâncias que elas tivessem, assim. E na faculdade a gente se distancia muito disso, né? Quando eu descobri a MFC, que foi no meu quase último período, eu lembro que foi até uma aula muito emocionante, onde eu também chorei, porque eu falei: "Pronto, finalmente me encontrei". Eu tenho na minha família médicos e médicas, e eu sempre escutava de uma medicina, assim, de bastante escuta, né, de bastante cuidado, mas era uma medicina que eu não queria, assim, que era de uma especialidade só, né. Enquanto que eu gostava mais disso, de algo que abraçava, que acolhia. Enfim, aí eu conheci a MFC, entrei no meu primeiro ano de residência e meu segundo ano, depois fui para o terceiro, e eu acho que eu sigo muito apaixonada, porque é a medicina que vai para a pergunta, assim, que me motiva, realmente. Eu acho que ela é que abre espaço para que eu possa estar no cuidado da pessoa. E mais ainda, quando eu descobri, então, a saúde planetária no meu primeiro ano de residência, eu fui lá naquela primeira motivação que eu falei do fim do mundo, né. Eu encontrei aquele meu inconsciente desse medo que eu tinha, desse temor que eu tinha de que alguma hora isso ia acontecer e a gente não estava fazendo nada. Então eu encontrei as 2 coisas que mais me motivam na vida, né, que é o estar entre pessoas, entre a natureza e, de alguma forma, contribuindo para o cuidado delas. Então acho que essa é a minha maior motivação de ser MFC, de estar, né, na saúde planetária, nesse ativismo, mesmo que muitas vezes seja algo totalmente incompreendido, eu acho que isso também me motiva, os desafios. E a minha eficiência saúde planetária é muito desafiador. Eu achei legal que você já trouxe essa metáfora do mundo se acabando, né? E aí, acho que a gente não precisa seguir dentro da realidade apocalíptica de que o mundo tá acabando e o meteoro talvez seja uma esperança, mas a gente entende que, de fato, mudanças climáticas estão postas, não é uma expectativa que pode ou não acontecer, já está acontecendo, já está nos Tá. afetando e essas mudanças precisam entrar na conta do que a gente considera para produzir saúde, para produzir cuidado em saúde. E Exato. eu queria que você contasse um pouquinho sobre como é que você percebe que as mudanças climáticas afetam a saúde das pessoas. Sim. Até há pouco tempo, né, eu me formei em 2014. A lógica do adoecimento para mim era muito, eu acho que eu sempre tive um olhar meio holístico também para medicina, né, caso ao contrário não teria procurado a MFC. Mas a gente ainda ficava muito preso nesse paradigma de que existia uma doença, existia uma causa raiz, né, dessa doença também, já expandindo esse paradigma, né. Mas eu ficava muito ali nisso que eu acho que é superficial. Agora, quando a gente vai mais longe, né, quando a gente escuta mais, quando a gente entra no território, a gente observa que o fim do mundo acontece todo dia, em vários contextos das pessoas, né. Então, não é um fim do mundo literal, né, que a gente vive, Cataclisma. exato, como você falou, não é um meteoro que está vindo, o mundo não vai acabar, a gente fala isso toda hora, né, o planeta, ele está aí, não existe um planeta B, mas ele está aí. É a gente mesmo, né, os outros seres, é a sobrevivência, que acho que também está alinhada com a saúde. Então, o sobreviver, o encontrar a forma de sobrevivência nesse planeta, está alinhado à sobrevivência da sua própria vida, de acabar esse fim do mundo que cada um vive, né? Porque todo adoecimento, como a gente falou, assim, da causa raiz, vamos pensar nessa raiz de uma forma muito metafórica, é como se elas estivessem todas dilaceradas mesmo. A nossa falta de conexão com o planeta, com as relações, que é tudo que é algo intrínseco nosso, que é do nosso pertencimento enquanto seres, né, naturais da natureza, foi perdido. Isadora, e a gente tem, vivido nos últimos anos, assim, bem
concretamente isso atravessando o nosso cotidiano, né? Assim, acho que a gente pode falar de momentos de crise climática e aí para colocar isso como não é a narrativa principal do motivo pelo qual a gente tem que se conectar de novo com o planeta, mas isso está dado também, né? Então, o aquecimento global, as enchentes, essas tempestades climáticas, né, que a gente vem vivendo com as inundações. E aí, a gente vê também que a medicina de família e comunidade está colocada no território, então que de alguma forma ela tem uma função, ela tem um propósito. E aí eu queria te fazer essa pergunta, assim, de como que você acha que a gente, médico e médica de família e comunidade, a gente pode colaborar com a adaptação dos territórios frente a essas crises que a gente vem passando aí relacionadas às mudanças climáticas. Sim. Acho que a palavra correta você acabou trazendo já, é adaptação, resiliência, né. A gente tem falado muito, o quanto que a gente tem que ter, enquanto serviço de saúde, trabalhar a partir da mitigação, que é a diminuição do nosso impacto. É o que a gente está promovendo aqui no congresso também, né, através das nossas ações. Mas adaptar mesmo, né, adaptar o nosso olhar ao que as pessoas estão vivendo e conseguir compreender que ali tem uma questão de saúde planetária, tanto de adoecimento quanto também de a favor, né, da saúde planetária, que pode ser algo que vai ajudá-la. E adaptar os serviços de saúde, adaptar a nossa forma de viver, de cuidar das pessoas, de orientar elas em relação à sua própria saúde também, que acho que vai muito a sua pergunta também, né. As pessoas, estão vivendo as mudanças climáticas sem que muitas vezes elas tenham acesso que isso é por conta das mudanças climáticas. E a gente tendo esse conhecimento, a gente consegue transmitir isso, né, a gente consegue, fazer essa educação popular do que é e não tornar algo como apenas, uma ideia colonizadora, como eu falei, né, ou elitista de que vamos apenas, reduzir o lixo, vamos fazer, várias propostas que podem ter, né, o plantio, isso tudo é bom, isso tudo é legal, mas será que consegue atingir as pessoas que estão cansadas do seu fim do mundo próprio, né? Então a gente tem que trazer para elas realmente em que momento que as mudanças climáticas têm afetado a vida delas e o que que elas podem fazer? A história do se escutar e se observar para que elas também tenham a sua própria estratégia de saída, né. Só que elas só vão poder saber sobre isso quando a gente começar a mostrar para elas que isso, existe, né, e é isso que está afetando a vida delas. Porque acho que o maior poder que a gente pode ter enquanto cidadão, realmente, é o poder de voto, né, de conhecimento, né, e a maioria das pessoas não estão nem sabendo que isso é uma agenda da vida delas, uma agenda talvez uma das principais, porque está atravessando todos os seus contextos, né, a base da vida. Mas se elas não sabem, se a gente atende alguém que está sofrendo por uma onda de calor, e a gente não fala que aquela onda de calor, né, está associada às mudanças climáticas, ou que está tendo dengue no sul, e agora a gente está atendendo pacientes com dengue nessa condição, nessa região, por conta de mudanças climáticas, as pessoas continuam seguindo a sua própria vida, mantendo seus próprios hábitos, continuam elegendo as mesmas pessoas, os poderes políticos continuam tendo as mesmas ações, porque ninguém está cobrando também, e a gente continua na mesma, caminhando sempre para o fim do mundo que de cada um à sua maneira, mas que tá ali presente, né. E Então acho que adaptação mesmo a palavra. Conhecimento, resistência sempre e muita resiliência. acho legal você falar sobre os fins de mundo que as pessoas encontram nos seus cotidianos, porque acredito que deve ser desafiador o papel do ativista como um todo, e a gente se reconhece nele em várias facetas, mas do ativista climático em um ponto específico, que é enquanto o mundo está se acabando no meu cotidiano, imagino que seja mais difícil ainda conseguir processar que existem outras fontes, que existem outras causas e que eu ainda preciso, além de lidar com o meu mundo que está acabando, ser também partícipe dessa mudança, né? Ser um pouco ativista nisso. Parece que é mais trabalho, Sim. como se o papel do ativista fosse só a pessoa que está falando do lado de fora, do seu lugar de privilégio. E a gente precisa desconstruir isso para conseguir mostrar para as pessoas que é o envolvimento delas que de fato importa Sim. nessas pequenas, grandes transformações. Todo mundo deve ser o seu ativista, né, deve ter a sua atuação nisso. Me parece muito bonito, assim, esse lugar que é uma prática emancipatória que a medicina de família e comunidade tem, né? Promove, não. Promove. E ela cuida a partir desse lugar que é colocar a pessoa no centro e, portanto, essa pessoa tem a agência, né, do caminho
para sua saúde que ela vai percorrer. Mas, Isa, eu queria trazer um outro ponto, porque no episódio anterior do nosso podcast, a gente trouxe o Hugo Caramori para falar das EPAs. E aí, uma das conquistas que essas EPAs trouxeram para a saúde planetária é essa concretização de uma tarefa, né? Que é a EPA 15, que que o título da EPA é Promovendo Saúde Planetária em seu contexto, né? Então, se isso ainda estava etérico, assim, para as pessoas distantes ainda, né, do que é a prática, essa EPA 15, ela traz isso para uma realidade, né? Assim, Sim. o que você achou disso? Desenha essa tarefa aqui para os É. nossos ouvintes. Faz a audiodescrição dessa IPA. Eu estou rindo muito aqui. Estou com um sorriso assim, de orelha a orelha, porque é uma vitória, né? E, assim, antes de fazer a leitura dela aqui, eu não sei se o Hugo compartilhou realmente o processo dessa EPA. Ai, mas você pode falar nas É. suas palavras que a gente está aqui para ouvir. É fofoca, então, você já tá. já tô, Já já O adoro. podcast está aqui para isso. Acho que a gente vai fazendo os movimentos que as pessoas nem sabem que a gente faz, né? Até porque também tem que ser muito cuidadoso, porque apesar de estarmos dentro da medicina de família e comunidade, e que é, como o Brenda falou, né, essa medicina que promove essa atitude, né, empoderada, emancipatória, ainda existe também aqueles que têm uma resistência. Acho que talvez até por uma questão de compreensão da palavra, da dimensão, né, da palavra. E talvez tenham as ideias ainda apenas da sustentabilidade da saúde planetária, que é só ali uma porcentagem dela, né, de tudo que ela trabalha. E eu acho que a saúde planetária, ela encontra essa resistência. Então, para a EPA 15 existir, e ela é a última, porque ela realmente foi a última, porque ela saiu, ela voltou, ela saiu, ela voltou. E quem ajudou a gente foi o próprio planeta, né? Porque agora eu não era para isso, mas é realmente muito sério, porque ela não tinha saído, era uma ideia que eu fiquei batendo lá. Eu não fazia parte das EPAs, mas eu fiquei de fora, né? Falando, gente, não esqueçam da saúde planetária, né? Vamos incluir. Eu fiquei falando com um, falando com outro, né? Sem ninguém saber assim, falando com as pessoas ali no cantinho. E ela entrou. E aí ela não entrou, Max. Aí votaram de novo e ela saiu. E aí vieram as chuvas, né, no Rio Grande do Sul, justamente acho que na semana que eles estavam fechando quais seriam. E aí ela entrou de novo, porque ela tinha saído. Foram as chuvas que mostraram, gente, olha o contexto que a gente está vivendo. O pessoal que é lá do Sul, as unidades de saúde cheias, né, submersas. As pessoas com uma vida totalmente modificada com a questão da mudança climática, questão da chuva que atravessou todo mundo ali, né? As pessoas em abrigo e as pessoas tendo que aprender a diagnosticar, por exemplo, outras doenças que nem sabiam mais da nossa rotina, né? Leptospirose. Enquanto os grupos que eu tava, grupos de apoio, as pessoas perguntando como que eu faço o diagnóstico, para onde eu vou mandar se a unidade está fechada, como que eu vou fazer esse exame? Tantas perguntas de uma rotina de atenção primária que estava sendo feita, né, ali localmente, porque também as unidades estavam fechadas, as pessoas sem moradia, sem comida, sem medicamento. Então, é claro que a saúde planetária tinha que estar incluída. E aí ela entrou. E aí a gente entrou para o segundo momento, né, que foi ali de chamar os especialistas no tema e votar de novo. E aí a saúde planetária saiu de novo. Mas deixa estar, porque as mudanças climáticas estão aí todo dia, e aí veio uma baita de uma onda de calor, né, praticamente o Brasil todo, sem respeitar a estação, nada. E aí fizemos de novo ali a campanha, cada um falando com um, falando com um. Foi colocado de novo para votação, saúde planetária voltou para as EPAs. Então, por quê, né? Porque ainda estamos nessa discussão, assim, que perda de tempo. Mas acho que a gente ainda discute até em outras especialidades, ainda estejam discutindo paradigma de saúde também, né? Biomédico, biopsicossocioespiritual. Então, até entendo, assim, que a gente ainda esteja nessa discussão. Entendo, mas fico extremamente cansada, né? E aí, quando vejo o EPA 15 aqui, promovendo saúde planetária em seu contexto, é realmente uma vitória, uma conquista que eu acho que não é minha não, né, nem do GT de saúde planetária, é de todos e todas, assim, porque finalmente a gente tem, além de todos os outros temas importantíssimos ali, totalmente relevantes que a gente tem que trabalhar, a saúde planetária não podia estar de fora.
ponto. Com certeza. Quando gosto de trazer a saúde planetária dentro desse contexto que ela atravessa tudo, ela é a base da vida, né? Esses dias a Marina, né, passou lá por aquela situação horrorosa, né? Ela Marina Silva, Marina ministra do Meio Ambiente. conhecida como a minha amiga, né? A Mari. A best friend. Ai, queria muito ser amiga da Marisa. Gente, meu sonho um dia ela me deu um like numa postagem minha, Sério? eu fiquei tão feliz. Desde Ô, Mari, pequenininha. estiver vendo a Bota gente, dá like. like também, compartilha. Se alguém tiver Marina nos seus seguidores aí, já manda esse podcast pra ela, diz que foi feito especialmente. Não sou uma pessoa de ter ídolos, né? Ídolos, eu sempre falei da Marina desde criança, todo mundo na minha família sabe, meus amigos sabem, né? Então eu admiro muito tudo que ela representa e ela traz pra gente. Marina trouxe essa fala, né, de que as mudanças climáticas, ela tá falando da pobreza, né? Ela tá falando do contexto social, da educação, ela tá falando da alimentação, ela tá falando da insegurança alimentar, ela tá falando de tudo isso. Saúde planetária também, gente. Então, se a gente quer falar de diversidade, de equidade, né, de gênero, de raça, a gente tá falando de saúde planetária. Talvez tenha se escolhido esse nome, justamente de planetário, porque a gente pensa que tá abrangendo tudo, mas para algumas pessoas ainda fica longe, né? Como eu falei, ainda fica ligada à ideia da sustentabilidade apenas. Tipo, não, a gente tá falando disso tudo, a base da vida. Eu acho E que a gente tem vários residentes preceptores aqui que estão ouvindo o podcast com certeza e estão se questionando aí sobre a EPA, que a gente aprendeu no último episódio, que Sim. são unidades de prática profissional, que a gente pode confiar que o residente vai ser capaz de executar para que ele seja mais esse pedacinho médico ou médico de família e comunidade. Mas eu queria te convidar para ilustrar pouquinho isso aqui, né? para ele. Pode ser, você pode selecionar algumas das subtarefas, mas para ilustrar que tarefas são essas, do ponto de vista da saúde planetária, que esperamos que MFCs sejam capazes de fazer. Para ninguém ter dúvida mais, assim, de que isso está atravessando a nossa prática, assim. Então, Deixa eu só trazer a primeira frase aqui das tarefas, né, da EPA 15. Ele fala: avalie os impactos socioecológicos em seu contexto. Gente, vocês lembram lá, né, na introdução da MFC, né, na história da MFC, como um dos primeiros princípios, né, que o Ian McQueen, né, fala, ele traz, eu sempre acho que eu tô falando errado, que é o MFC, né, a Médicos Família e Comunidade, é o especialista mais ecológico, né, mais aliado, né, ao seu território. Tem que ter esse conhecimento para ele. Como que a gente ia deixar isso de fora? Como que a gente não tá falando da nossa comunidade, nosso território, né? Como que a gente pode fazer isso na nossa prática? Assim, além do que vocês vão ver que da IPA está muito bem construída, mas eu acho que isso, quando a gente faz a abordagem comunitária, incluir, né, esse contexto socioecológico, socioambiental, entender quais são os adoecimentos daquele território em relação à questão ambiental, que vai desde essa questão de saneamento, né, até a questão de educação desse território também, dessas pessoas. E é uma educação que vai atravessar ali, educação como a gente conhece, mas também uma educação e consciência ambiental também, né? E também as potencialidades daquele território. Eu falei aqui do plantio, mas é uma prática muito usada, principalmente de agroecologia, em muitos territórios, e que tem sido o caminho para muitas pessoas realmente se encontrarem, se reconectarem consigo mesmas, né? A partir desse contato com a natureza, a partir de grupos de convivência, a partir dessa nova conversa que dialoga com o planeta, desse lugar de pertencimento, né? De ser natureza também, e o quanto que isso alimenta as pessoas, quanto que isso nutre elas, quanto que dá esperança. Energiza, né? E o lugar que a gente fala tanto, né, da MFC é de dar esperança, né, de mostrar novas formas de viver, que é a ideia do Ailton, né? A gente tem formas de cuidar do planeta e a gente vai estar cuidando da gente, assim, não existe uma forma dissociada disso acontecer. Muito legal. sabe que a Luísa Teixeira, que é a sua colega, né, do GT de Saúde Planetária, Na ela, relação comigo. ela fez um TCC muito lindo no Lindo. final do R2 dela, né? Por Que favor. foi trazendo para a prática da medicina de família e comunidade essa tarefa da saúde planetária, né? E o Marco Ackerman, que é lá da Escola de Saúde Pública de São Paulo, né? Ele trouxe uma pergunta que eu quero trazer para você, assim, para a gente se aprofundar e que eu acho que isso dialoga com EPAs, tá? Que é, tá bom, a gente tem que dar conta da tarefa clínica, que é a clínica do cuidado, assim. Como é possível a medicina de família e comunidade dar conta da tarefa clínica e ainda dar conta dessa saúde planetária?
porque é a mesma coisa. A gente tem que estar com olhar planetário, raciocínio planetário, e aí a gente vê que é a mesma coisa. O Henrique Barros fala isso também. Se a gente fizer uma medicação correta, baseada em evidência, a gente já está fazendo saúde planetária, né? A gente já está evitando iatrogenia, né? Desperdício. Desperdício. Então, tudo é. Por isso que ele fala, é a base da vida, realmente. Quando a gente está fornecendo cuidado, empoderamento, saúde, quando a gente está promovendo isso, a gente já está fazendo essa conexão da pessoa com ela, tirando ela do seu fim do mundo, né? Ajudando, contribuindo para isso. Ela que vai sair realmente. Mas a gente já vai estar contribuindo para isso. Então, tudo é saúde planetária. Talvez a gente não precise ficar tão apegado assim a ações específicas. É ter esse raciocínio de saber fazer desde do diagnóstico, como fazer uma orientação, como trabalhar nos grupos, como trabalhar no território. Isso tudo vai ser já saúde planetária. Achei legal que você falou que a saúde planetária vem de um pressuposto também de autoconhecimento, né? Então, me parece que, e aí a gente pode consultar nossas referências de EPAs, Hugo e Andrea, mas me parece que a tarefa da saúde planetária não é só uma tarefa executiva, não é só uma coisa que você faz, mas também uma tarefa reflexiva. E desse ponto de vista, eu lembrei de um residente que um dia, pouco tempo atrás, chegou para mim assim, angustiado, aflito, com a forma como ele se relacionava com as pessoas do território, porque é um território particularmente vulnerável. Uma quantidade razoável de indivíduos, 2.800, 3.000 pessoas, vá lá. Só que com uma vulnerabilidade tão grande, uma quantidade tão grande de prestações na adolescência, de consumo de substâncias, de pessoas privadas de liberdade, e com situações de vazão, com gato de água, com gato de luz, com gato de internet, e que ele usou a seguinte frase para mim: eu tô me sentindo um pouco inútil aqui como MFC, porque me parece que os meus pacientes se beneficiariam mais de saneamento básico do que de mim. Talvez uma intervenção do tipo uma cesta básica ou coleta de esgoto ou coleta de lixo fosse mais útil para esse território, para essa comunidade, do que a minha atuação enquanto médico de família em formação. E aí foi legal ver essa crise dele, porque acho que a gente resgata essa tarefa reflexiva das EPAs. A gente não pode se furtar a responsabilidade de agir também como esse agente transformador, porque talvez fosse simples ou reducionista. Então tá, já que esse território aqui é vulnerável demais, eu me isento da minha intervenção nele e forneço apenas o executivo, Sim. a cesta básica, o saneamento, a coleta de lixo. Mas não é só sobre isso, porque esse MFC Informação também pode ser um agitador, um ativista climático Sim. no território que mobiliza essa comunidade para cobrar sobre o seu direito de acesso à saúde através Sim. dessas coisas que são também responsabilidade do poder público, né? E tudo começou com a observação dele, né? Porque às vezes as pessoas que estão nesse estado de adoecimento, elas não conseguem mais enxergar isso também, né? É difícil de se ver no meio disso. Tem que vir alguém de longe e observar, assim, o quanto que aquilo está impactando, né, na saúde daquelas pessoas, na saúde daquele território, assim, qual é o impacto. E talvez ele estando ali, né? Talvez não, com certeza, ele estando ali na linha de frente, é ele que vai ter essa observação de falar assim, olha, o quanto que tá vindo gente com diarreia aqui por conta dessa água de poço, né. Ou então, olha como tá tendo queimada pra caramba, e o número aqui de doenças respiratórias está aumentando muito, né. Como que a gente consegue qualificar aqui trazer um monitoramento da qualidade desse ar? Vamos conversar aqui com gestão, ver se a gente consegue, né, algum aparelho para ter esse monitoramento, para que então a gente possa fazer orientações de que hora que você vai poder fazer o seu exercício, né, ou se naquele dia não vai poder realmente, talvez usar máscara seria o mais indicativo para você não ter nenhuma piora do seu quadro. Tá quente pra caramba, o que que a gente vai orientar para as pessoas? Elas são acamadas, né, a gente sabe quem são as pessoas acamadas do nosso território, será que a gente tem que fazer alguma orientação específica para esses cuidadores? Né, como que a gente vai hidratar essas pessoas que estão acamadas? E a pessoa que trabalha, que vive em situação de rua do nosso território também, como que o que que a gente vai fornecer a elas? E a gente sabe quem são, porque eles nos procuram. E se não procuram, a gente vê no território. Então a gente realmente está no lugar onde a gente tem a forma de acessar isso, de fornecer esse acesso a esse conhecimento e a essa transformação que cada um pode fazer, né, através do conhecimento mesmo, da educação popular, do tema, não ficar guardando ele nessa caixinha, né,
tão Acho que alta. quando a gente se reconhece como especialistas, né, e de que uma das nossas grandes potencialidades como especialistas é ser coordenador do cuidado, né, acho que a gente está abrindo uma janela lateral para a gente ver que essa coordenação do cuidado, ela está indo para além do campo da saúde, assim, ela é intersetorial, ela é territorial, ela é encontrar soluções locais, né, que sejam também mobilizadoras dessa emancipação, dessa solução, que essa comunidade precisa, que é para além dessa clínica, né, que a gente tá, assim, né. E acho que uma pergunta que a gente queria trazer também para você, é se você vê espaço para parcerias com outros setores, para a gente melhorar a sustentabilidade nessas práticas cotidianas. Sim. É. Todos nós fazemos parte da solução, né, e acho que realmente, coletivamente, a gente consegue isso com muito mais força. Então acho que associações são importantíssimas e vejo muito isso acontecer no território, às vezes nem de lugares, assim, como a gente gostaria também, porque ganha mais poder ainda, que seriam os de gestão e tal, mas o próprio território, né, são as associações, comunitárias, né, são as lideranças de território. Então esse caso que você trouxe da Luísa, ela é participante, né, de uma associação comunitária, né, de mulheres que trabalham com agroecologia e conseguem desenvolver, assim, muitas atividades no território, e foi a forma que elas estão ali fazendo, assim, para cuidar, restabelecer a sua própria saúde, cuidar do território dessa mesma forma. E foi uma associação ali de serviço de saúde que encontrou essa associação para juntos, né, darem as mãos e seguirem com esse propósito. Mas eu acho que cada vez mais, sim, a gente tem que eu, sim, sinto, né, até que falta muito isso ainda. Estou com essa expectativa que a COP30 traga um plano climático, assim, de adaptação dos serviços de saúde cada vez mais firme e rígido, que exija realmente dos gestores esse nível de preocupação. Mas acho que a gente tem que levar e trazer um caso interessante também que aconteceu recentemente. Eh, Acho que não vou trazer, senão vou envolver secretarias. Mas numa cidade onde já foi tentado por várias vezes, inclusive a nível de gestor, conversar sobre um plano, e que um médico em questão não foi ouvido, e esse plano ficou escondidinho ali na gaveta, né. Mas existem outros médicos ali que conversam sobre isso, e aí um médico falou assim: "Vou falar diretamente com a pessoa da Conlurb". E aí foi lá: "Ah, eu quero uma forma da gente separar o lixo na minha unidade". "Ah, então tudo bem, vamos tentar". E aí eles construíram isso diretamente com o lucro, foi lá a tentativa anterior tinha sido pela gestão, não deu certo, então vamos começar ali por baixo, né, os setores que estão ali mais perto da gente, eu digo por baixo isso, né, de aproximação, e aí fomos lá e conseguimos, e agora naquela unidade tem a separação de lixo. Mas precisou disso, de uma pessoa que não aceitou apenas o não, né, de um outro que acreditou na ideia, e aí estão construindo isso juntos, se der certo, e vai dar, não tem por que não dar, vai levar para as outras unidades. Mas tudo sempre vem a partir de alguém aceitar uma ideia, né, de alguém buscar o outro. Isso é que é ativismo político, né, e isso cansa, né, porque isso é um gasto de energia pessoal, né. Sim, muita energia, né, por isso que tem que se banhar muito no rio. Muito banho de rio e muito banho de floresta, mas que bom que estamos em Manaus com acesso a banhos de rio e banhos de floresta de alta qualidade. Aliás, posso até falar uma coisa antes sobre isso? Hoje nos nossos passeios, né, a gente promoveu um passeio pelo GT de Saúde Planetária, que fosse de uma forma responsável, né, com o ambiente, com a comunidade local e tal. E a gente tentou muito levar essa ideia que foi, assim, muito inovadora, né, era para ser algo comum, mas ainda inovadora, de que o passeio ecológico não incluía a interação com os botos. Porque quando a gente está dando Não incluía a interação com os com botos, os que botos, são os primos dos golfinhos e tem aqui no uns animais muito no fofinhos que todo Amazonas. mundo quer estar perto. Com certeza eu também gostaria, mas a gente tem que entender que aquilo dali, tem outras consequências, né, para o ambiente. Então, a partir do momento que se gera uma cultura de alimentar eles, a gente está domesticando esses animais que acabam ficando mais, familiarizados com a gente, e também se tornam presas fáceis, né. Enfim, fizemos um passeio onde não teve interação com os botos. Não fomos pescar, nem nada.
Acho que também tem que ter todo um cuidado em relação à cultura local. Então, tem quem faça, tem quem vai fazer. Acho que o turismo vai continuar mantendo isso e tudo bem, mas eu acho que tem que ter esse nível de consciência de que também Perfeito. gera essa consequência e também podemos fazer de uma outra maneira. Não existe uma obrigação, nem uma regra. Existe uma questão cultural que é uma soberania ainda, né? E que a gente tem que ter o cuidado de respeito a ela. A competência cultural é muito importante. Mas ali, criamos uma opção, fomos organizados em relação a isso, orientados também como poderia acontecer. As pessoas que nos levaram ficaram também satisfeitas de saber dessa opção e vivemos esse passeio. E foi muito legal, foi muito interessante. Algumas pessoas nem sabiam que seriam dessa forma e ficaram muito felizes, assim, de apenas ter sido o banho do rio, né? Não ter tido a interação. Nós vimos alguns botos, sim, eles ficaram longe, né? E foi o máximo que a gente conseguiu Na chegar. distância segura. Aham, exato. E foi o suficiente pra gente ter ficado muito feliz. Mais uma fala que eu levei muito para esse passeio e que eu vou deixar aqui também para todo mundo que ouvir a gente, é que todo solo é sagrado, né? E eu gostaria muito de lembrar que estamos aqui na Amazônia, né? No Amazonas, Manaus. Esse solo também é sagrado. A floresta também é viva. Então, vamos entrar nesse lugar de respeito, né? Como eu falei aqui, das comunidades, mas também de todo esse ecossistema também, de todos os seres que aqui vivem, de todos os elementos que vivem aqui, inclusive na história, né? Da Amazônia de uma forma geral. Vamos chegar, vamos pedir licença. E a gente toma esse banho gostoso, esse banho de floresta, esse banho de rio. E vai ser, com certeza, de uma forma muito energizadora, né? De muita nutrição pra gente e pra MFC que a gente quer viver, porque a gente precisa disso também, né? Sim. Se restabeleceu. Isa, a gente já tá chegando no final, mas eu não queria ir pro final sem te perguntar qual é a história desse colar que a gente tá aqui pendurado no pescoço como cordinha do nosso crachá do Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. Sim, vamos lá, não vou chorar. Esse colar, ele veio de uma ideia justamente da gente ter um evento de menor impacto, né? E para isso a gente precisa pensar em estratégias de produzir menos lixo, menos resíduo. E então também, de uma certa forma, através desse cuidado, se aproximar das pessoas que produzem coisas que são orgânicas, naturais, manuais, né? Que têm um valor, né, a esse trabalho. Dessa forma, eu conversei com uma amiga indígena, que vai estar aqui, inclusive, nas apresentações com a gente, que é a Dana Cambemba. E a Dana, eu perguntei para ela se ela conhecia alguém que poderia produzir colares em grande quantidade, né? E a Dana me recomendou uma liderança indígena, que é a Aracy Jomara, como eu converso com ela. E ela gostou muito da ideia, chamou outras mulheres. E desde então, desde o mês de final de março, abril, ela tem produzido, confeccionado os colares, né, com as sementes de açaí, que tem uma história, assim, muito significativa pra gente, porque a gente está vivendo ano passado e retrasado, a Amazônia sofreu uma grande seca, né? A gente tinha fotos, né, do Rio Negro totalmente abaixo, seco, e que em algum momento vai acontecer de novo, mas esse ano tá tendo muita chuva. E o fato de ter muita chuva fez com que o açaí não secasse. Então nós precisávamos de grande quantidade de sementes de açaí, mas estava chovendo muito. E o seu Francisco, que é o apoiador da Jomara para essa colheita do açaí, não estava conseguindo semente suficiente, né? E o tempo correndo. Porque, sim, vivemos numa sociedade contemporânea imediatista, onde tudo realmente precisa ser para agora, e a gente tem um Grandes prazo, quantidades, né? em grande Produções quantidade, industriais. exato. E desde então eu e o Jomara a gente se fala todo dia. E quando chegou quantos quilos de semente? Chegou isso, e aquilo, e secou, e não secou, e secou agora, e agora ele vai furar. E ficou muito lindo, assim, né? Ontem eu fui lá na casa dela pegar e eu fiquei, assim, admirado com o trabalho da Jomara com essas sementes, com o trabalho do seu Francisco de ter furado também. E dá uma produção muito bonita. E gerou tantos frutos, assim, para a vida da Jomara e das pessoas também que participaram desse processo com ela, que eu espero que a gente tenha um pouquinho, assim, de um relato dela mesmo, pessoal, do que foi para ela participar do nosso congresso, né? Ela tá participando, ela tá no pescoço de todo mundo. Eu Todo falei isso para ela. mais de 2.500 pessoas que estão. E eu acho que isso a gente pode tomar como um símbolo mesmo, né? De um compromisso, de coisas que a gente vai carregar
para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? E que isso aqui seja também o aparato desse paraquedas coloridos que a gente precisa sonhar e imaginar a partir desse colar que vai com a gente e que vira aquilo que a gente carrega no pescoço como um compromisso, né? Para quem tá em casa e tá só ouvindo, a gente tá falando de um colar que tem dezenas e dezenas de sementes de açaí. Elas são esféricas, elas têm marcas relacionadas à forma como essas sementinhas estavam guardadas no açaí. Elas estão polidas, elas têm 2 furinhos por onde passa o fio, e estão organizados para fazer um colar bem bonito que segura o nosso crachá, Sim. que E a segura e Jamara, identifica esse nosso a compromisso. Jamara teve o cuidado de escolher o fio, né? Até semente mesmo. Ela mostra quando ela vê que a semente tá mais diferente, né? Ela deixa para um outro cantinho, assim. Então, tudo, assim, tudo para trazer essa ideia de que a medicina de família e comunidade ela tá aliada, né, ao território, ela tá aliada a essa comunidade, ao ecossistema, ela fala do planeta. Então, o açaí é o símbolo aqui da resistência da natureza, da nossa conexão com ela também e da nossa atuação, né, enquanto Bom, amigos. Isa, pra gente finalizar, deixa uma dica, uma recomendação, um livro, uma música, uma coisa para os nossos ouvintes. Gente, eu juro que eu tenho muitas, assim, mas hoje, né, me vieram, assim, só 2. São tantos filmes que me emocionam tanto que eu gostaria de trazer. Mas, assim, a música, para começar pela música, como eu trouxe aqui a minha ideia de fim do mundo da minha infância, eu vou lembrar de uma música chamada Sal da Terra, que eu era criança e eu achava ela tão, assim, simbólica, eu ficava arrepiada quando eu escutava, sendo criança, assim, eu já gostava muito. E aí, trazendo a referência a essa criança que me mantém tanto nesse ativismo e me motiva tanto dentro da minha FC, acho que o Sal da Terra é uma boa música. E mas com certeza, assim, qualquer acho que música meio xamânica, indígena, também bate muito no coração. Representa. E de filme, eu vou trazer A Última Floresta, né, que também traz muito das cosmovisões indígenas. Eu acho que a gente aprende muito, realmente, como a gente pode viver, né, nesse planeta de uma forma respeitável, buscando o que representa, né, a equidade, a justiça social, isso tudo tem que fazer parte da nossa vivência. E acho que a natureza e a ancestralidade, né, esse conhecimento ancestral traz isso tudo pra gente. Eu acho que só para eu falar de um último filme, né, semana passada a gente, né, Sebastião Salgado partiu, né, e ele também eu lembro quando eu era adolescente eu vi o filme, que também acho que é o documentário Sal da Terra, é muito simbólico, assim, as imagens, né, e a história dele também, assim. Então eu também diria desse documentário para vocês procurarem, que com certeza é emocionante. Bom, além de dica, é tarefa, né, pessoal? Porque eu sei que tem residente assistindo, tem estudante que tá ouvindo a gente em casa, e é tarefa para ajudar a desenvolver essa competência de saúde planetária, essa EPA número 15 que a gente precisa ir construindo sementinha por sementinha. A nossa só para finalizar, assim, a nossa preceptora, a Inês, né, que foi quem me apresentou a saúde planetária, Inês Padula, falava muito dessa questão de botar o óculos, né, do paradigma, né. Ah, a gente falou disso no primeiro episódio. Eu digo que agora a gente tem que botar o óculos do paradigma planetário, né. Vamos ampliar mais ainda o nosso olhar. É isso, gente. E aí, a gente vai pedir para você dar 5 estrelas para o nosso podcast, compartilhar no seu grupo de preceptores ou da sua equipe de saúde da família. Quem sabe isso não chega na Marina Silva, né, para ela compartilhar a gente também, seria um prazer. E vou deixar eu vou pedir também para vocês deixarem os comentários lá no post que a gente coloca no Instagram sobre o que te motiva a ser MFC e sobre quais são as suas questões sobre saúde planetária para a gente manter esse assunto em dia. E como o exemplo que Isa colocou, né? Se você já fez alguma ação sobre saúde planetária na sua UBS, conta pra gente lá, porque a gente vai ter prazer, e o GT de Saúde Planetária também, de compilar, de divulgar, de compartilhar mais sobre essa sua ação no seu E a gente território. tem muita ação para a gente compartilhar, muita gente fazendo muita coisa interessante junto com a comunidade, né, então são muitos exemplos, muitos. Desde os serviços de saúde à comunidade, né, associada com a gente. Então, um dos exemplos que é esse seu copo da Comissão de Adiar o Fim do Mundo, vou chamar um brinde aqui para a gente finalizar. Nosso brinde, Saúde! saúde. Saúde planetária. Obrigado, Isa.